Estou te adicionando, Cleide, na conversa. Vamos ver se dá agora. Tu só, por favor, dá um aceite. Agora acho que Tá me vai, Cleide. ouvindo? Agora sim. Deu? Tá me Deu. ouvindo? Ah, Meu Deus, certamente. Certinho, Cleide. tá difícil, É, João. não te preocupe, isso acontece, Coisa querida, da né? Fica tecnologia, tranquilo. né? É Tá bom. verdade, né? Mas vamos que vamos, como é que se diz? Então tá, Então querida. tá. A gente combinou então do nosso tema a respeito do templo em Deus e nós. O que que tu tem para nos dizer a Sim, respeito desse tema tão tá. interessante, tão profundo, por favor? Sim, João. Olha, João, eu vou te dizer uma coisa. Este 1 ano e meio de pandemia, eu acho que foi uma grande transformação na vida da gente, né? E eu li muito durante esse período, né? E a falta das nossas casas abertas, né? Para muitos de nós, nos fizeram buscar um socorro, né? E o socorro é Deus, né? Então eu queria que tu me permitisse, eu vou ler um trechinho de um livro que eu estudei muito agora durante a Aham. pandemia, ó, que é o do Paulo de Tarso, que são as 12 leis morais, né? Que diz assim: frequentemente ouvimos pessoas afirmando que conquistaram seus principais sonhos e realizações. Eram felizes aos olhos do mundo, pois possuíam formação universitária e ingressaram na profissão desejada, constituíram família num casamento próspero com filhos maravilhosos, adquiriram casa própria, mantendo uma situação financeira e social acima da média, mas, apesar de todas as conquistas, relatavam um vazio existencial, como se houvesse um buraco aberto no peito. Faltava alguma coisa para preencher essa lacuna da satisfação humana, mas não sabiam diagnosticar o que era. Geralmente, numa conversa mais aprofundada, sem qualquer vínculo terapêutico, percebemos que essas pessoas estão carentes de duas coisas principais: religiosidade e espiritualidade. Princípios similares que integram também a pirâmide de realização do ser, né? Então, assim, acho que durante essa pandemia, a gente passou por várias fases, né? Aquela fase primeira do isolamento primeiro, né? Onde nós sentimos uma saudade imensa dos nossos amores, né? Porque em muitas situações nós tivemos que, num primeiro momento, na dúvida, se isolar. Nos isolamos às vezes em casa, deixamos de ver nossos familiares, né? Por muito tempo, né? E esse isolamento, João, ele te remete a uma saudade profunda, né? E eu quero crer que os dicionaristas vão ter que criar uma palavra mais apropriada ainda, porque saudade não é suficiente. É algo muito mais profundo que saudade, né? E eu ouso a dizer que essa experiência da saudade, sabendo que os nossos amores estão vivos, digamos assim, né? É uma experiência semelhante ao desencarne. Porque quando nós estivermos com condições de comunicação, até porque já existem equipamentos, né, de comunicação transpessoal que a gente ainda não teve acesso, mas a gente vai saber que eles estão bem, mas não estão perto de nós, né? Alguns a gente talvez tenha acesso a ver mediunicamente, outros através do sono, do sonho, né? Enfim. Então, essa eu acho que é a primeira emoção que a gente sentiu, né? A segunda grande transformação que a gente teve com essa pandemia, que nos remete ao templo de Deus em nós, foi nos darmos conta de que é um privilégio estar vivendo esse momento, né? É uma experiência única, né? Que nós vamos passar para a história, nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós estamos vivendo um período profundo de transição, que já começou há mais de um século, né? Que está num dos momentos delicados e que com certeza ainda vamos ter outros, né? E eu acho que a terceira emoção que nós sentimos, João, foi nos darmos conta de que muitos irmãos entraram em desespero,
entraram em profunda desagregação psíquica, né? Levando inclusive alguns ao suicídio, né? Por acreditarem que era o fim do mundo. Né? E muitos irmãos ainda estão nesse momento de revolta, de inconformidade, de não aceitação, né? Porque assim, eu brinco também que lá no nosso passado espiritual, a gente deve ter tido alguma demandazinha negativa no sentido de que nós ficamos em prisão domiciliar, né? Eu costumo dizer que nós ficamos um pouquinho em prisão, né? Deus foi tão bom conosco que disse, não, preso vocês não vão ficar lá no presídio, mas vocês de alguma forma vão ter que penar esse pouquinho dessa prisão domiciliar, né? Que aos pouquinhos a gente está ganhando semiaberto, né? Isso. Né? Então, assim, ó, o que eu trabalhei com essa questão do tempo de Deus em nós? Nesse momento, nesse 1 ano e meio difícil, em que a gente passou por todas essas fases, a gente teve que olhar para dentro de nós. A gente teve que buscar um refúgio, uma base, né? Alguma coisa que nos ajudasse a suportar e a superar a dificuldade, né? E aí nós vamos lembrar, né? O templo. O que é um templo, né? O que é um templo físico? Um templo é uma edificação, né? Conforme a religião, mais ou menos suntuosa, né? Construído em bases, ou desde uma madeira até uma alvenaria. E aí, plagiando o Haroldo Dutra, ele diz que em Corinto, na antiga Grécia, tu sai de um templo, em 5 passos tu tropeça em outro. Porque são templos erigidos aos vários deuses. Atenas, Apolo, Afrodite, né? Uhum. Nós podemos mencionar no nosso país, por exemplo, nós temos um templo enorme, que é o segundo maior do mundo, que é a Basílica lá de Nossa Senhora Aparecida, que é um templo, né? Uhum. E temos também lá no Vaticano, né? É um templo, né? Temos os templos do mundo inteiro, das várias religiões. Só que assim, ó, esse templo erigido em bases materiais, mesmo demandando materiais, pessoas, recursos, ele não preenche o indivíduo, como nessa passagenzinha que eu li, né? Tu pode ter tudo na vida, ter o melhor curso universitário, a melhor casa, o carro do ano, mas nós vamos ter sempre um vazio, que é um vazio existencial, nossa condição evolutiva de incompletude, né? Que só Deus preenche. É a o único ser que preenche esse vazio é Deus, né? E aí a gente tá, mas então como é que a gente faz, né, nessa dificuldade toda, nesse caso específico de uma pandemia, como é que a gente traz isso para dentro da gente? Como é que a gente traz essa construção para dentro da gente, né? Onde a gente busca o refúgio, onde a gente busca o conforto espiritual, moral, onde a gente busca a base para seguir em frente, né? E aí eu acredito que tem algumas coisas muito importantes. Por exemplo, a gente precisa diferenciar o que é acreditar em Deus e o que é confiar em Deus. São coisas diferentes, né? Eu posso acreditar em Deus e ter profundo medo de sofrer um acidente de carro. Mas se eu confiar em Deus, eu sei que nada acontece sem a permissão dele e sem que esteja na minha programação reencarnatória. Então são coisas diferentes, né? Uhum. Junto a isso, eu me dou conta que assim, ó, nós somos filhos de Deus, nós temos esse gene, essa genética, somos filhos do Pai. E essa genética vai nos levar obrigatoriamente ao bem, em algum momento da nossa evolução, né? Mas como é que a gente faz isso, né? Porque para construir esse templo, quando a gente constrói um templo físico, a gente prepara o terreno, a gente nivela o terreno, a gente escolhe os melhores materiais. Como é que a gente faz isso dentro da gente, não é? A gente tem que
limpar esse interior, para construir esse templo de Deus, né? A gente tem, como diz o Haroldo, purificar a alma, né? Não é uma coisa fácil, né, João? Purificar a alma não é uma coisa fácil. Porque assim, ó, para purificar, a gente tem que tirar alguma coisa que não está boa, que não está bem, né? Que está ocupando espaço. E para isso, só o autoconhecimento, né? A gente tem que ter a humildade de se olhar e dizer, olha, isso aqui está me ocupando um espaço pesado na minha vida. Eu sou um pouquinho egoísta, por exemplo, né? Isso aqui está ocupando um espaço muito grande na minha vida. Eu sou muito preocupado com as coisas materiais, né? Então, eu preciso ir limpando esse terreno para edificar esse templo, né? E para isso é preciso o autoconhecimento. Sem autoconhecimento é muito difícil tu erigir esse templo, porque esse templo é de purificação, né? Eu preciso conhecer-me para ocupar esse espaço no meu espírito com a grandiosidade de Deus. E para isso eu preciso me enxergar como eu sou, né? Então, no meu entendimento, o primeiro passo é esse, o autoconhecimento. Eu preciso investir em me conhecer. Seja numa terapia psicológica, seja na leitura das obras maravilhosas que a gente tem aí, não é? Mas ter essa grandeza e, ao mesmo tempo, humildade de dizer: eu preciso deixar algumas coisas de lado para poder colocar outras coisas melhores em mim, né? Então, para mim, a primeira coisa é o autoconhecimento. A segunda coisa, eu preciso deixar os meus medos de lado. A gente entende, nós somos espíritos encarnados, mas a gente ainda olha muito um corpo com um espírito, e não é essa a realidade. Então, a gente tem medo da morte, a gente tem medo da doença, não é isso? A gente tem medo de perder um ente querido, que ninguém perde nada, porque, né? A gente tem medo de uma série de coisas que nos guindam a matéria, né? E eu até comentei com a nossa querida amiga Sandra um dia, eu disse: Sandrinha, se nós, espíritas, temos medo da morte, o que é que nós deixamos para os nossos irmãos? Né? Porque assim, a gente sabe que a morte não existe, né? Ela existe a morte do corpo físico, mas não existe, nós somos espíritos imortais. E nessa pandemia eu acho que isso ficou tão claro para alguns, é óbvio, né? Porque assim a gente viu pessoas ditas muito boas desencarnando, né? E aquela pergunta: mas como uma pessoa maravilhosa, mas só que essas pessoas maravilhosas vão para voltar para nos ajudar, né? Mas aquele momentinho deles, aqueles 80 ou 90 ou 70 ou 60, acabou. Então, precisa partir para outra, ganhar um corpinho novo, como eu costumo dizer, e voltar, né? Então, assim, a gente tem que entender isso, e esse momento, para mim, foi de extrema importância, porque foi buscando essa construção do templo de Deus em nós, que eu, particularmente, consegui superar, né? E hoje eu posso dizer assim, eu me sinto uma pessoa profundamente feliz, porque assim, ó, a construção desse templo de Deus, João, no meu entendimento, está principalmente em voltar-se, num primeiro momento, para dentro de si, olhar-se e dizer o que tem aqui dentro, né? E aí entra a questão da oração, né? Eu acho, João, assim, ó, de extrema importância a oração. A gente gasta um tempo imenso na internet, a gente gasta um tempo imenso comendo, a gente gasta um tempo imenso passeando, agora não tanto, né? Viajando, mas quanto tempo a gente gasta conversando com Deus diariamente? E eu acho assim, ó, para mim é essencial, como beber e como respirar, conversar com Deus todos os dias, através da oração. E a oração, cada um faz da sua forma,
né? Cada um acha os seus minutinhos. Alguns fazem 1 hora por dia, outros fazem 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos de tarde. Mas assim, ó, eu não concebo mais a vida sem a oração diária, sem a conversa diária com Deus. E essa conversa diária com Deus vai nos colocando num patamar de sensibilidade, né? Onde a gente começa a deixar de lado cada vez mais as coisas materiais. Cada vez mais as coisas materiais nos importam menos. O carro do ano, a roupa bonita, o sapato da moda. Isso aí, João, perde tanta graça quando a gente começa a elevar o nosso padrão vibratório. E a oração é fantástica. A gente parece que tem momentos, João, que a gente chega a ouvir a conversa do plano espiritual. Sabe? Numa intuição, num aviso, né? Então, assim, a oração para mim é a base dessa construção do templo. Porque nós precisamos nos aproximar do Criador, né? Nós precisamos nos afinizar com essa potência divina que rege a vida, a nossa vida no universo inteiro. Tá? E junto com o coração, para mim, vem uma outra coisa fundamental para a construção desse templo de Deus em nós. É nós sairmos um pouco de dentro de nós, né? E olharmos para o outro que está fora de nós. E esse outro é o nosso vizinho, é a pessoa que está lá na rua sentada, em condições miseráveis, é a pessoa que está no supermercado nos alcançando uma compra, são os nossos amigos, são os nossos familiares e são principalmente os nossos desafetos. A gente precisa olhar com um olhar de amor para todos os que nos cercam. O nosso irmão que recolhe o nosso lixo, que é de uma grandeza imensa, porque tu imagina o que seria de nós se nós estivéssemos no meio do lixo, né? O nosso irmão que planta lá, o agricultor que planta batata, nós não sabemos plantar batata, muito menos colher, a gente só sabe comer a batata frita, né, João? Entendeu? Então, assim, ó, tudo na vida é compartilhamento, é cooperação, né? A natureza, sair na rua, contemplar a natureza, né? Agradecer a natureza que Deus nos deu. Agora, nesse último livro do Divaldo, onde ele fala, né, da transição, há uma passagem em que ele diz que os espíritos superiores que iam até os hospitais ajudar aqueles irmãos que não deviam desencarnar ainda, precisavam de uma energia. Ele diz que muita da energia, esses fluidos eram trazidos das árvores, da natureza, né? Então, tu imagina o poder que tem a natureza de cura, né? De nós sairmos na rua, contemplarmos, agradecermos essa natureza, né? O sol, o céu, a chuva, o chão que a gente pisa, as nossas condições de vida, né? Então, assim, ó, olhar para fora de si, que existe um mundo inteiro de irmãos que compartilham conosco da vida, não é? E é impossível, eu tenho absoluta crença nisso, nós só vamos ser felizes o dia que nenhum de nós estiver em sofrimento. Tá? Claro que isso ainda está um pouquinho longe, mas é impossível ser feliz vendo um irmão sentado na rua sem ter o que comer. Não existe essa felicidade, é um equívoco. Alguém que disser para mim que é feliz, João, esse irmãozinho ainda não sabe o que é felicidade, né? Porque felicidade é servir. Felicidade é ver a alegria do outro, é ver a paz do outro. Felicidade é amenizar o sofrimento do outro. E isso é a construção do templo de Deus em nós, né? E também o que eu acho fundamental, João, depois que nós construímos a ligação com Deus, depois que nós olhamos para o mundo e para os nossos irmãos, a prática da caridade.
Não existe dentro da doutrina espírita, para mim, um entendimento que não seja junto com a prática da caridade. Tá? E a prática da caridade é de várias formas, cada um fazendo aquilo que pode fazer. Eu posso não, por exemplo, na caridade material, eu posso não alcançar uma cesta básica, mas eu posso alcançar um sanduíche, né? Eu posso não construir a casa, mas eu posso levar um material de higiene para uma pessoa que não tem. Entende? Então, assim, eu não consigo mais conceber a vida, João, sem o compartilhamento. E isso é a construção do templo de Deus em nós. Como é que nós vamos entrar para o nosso quarto íntimo e conversar com Deus se a gente não fez a nossa parte? E a nossa parte pode ser feita todos os dias, na tolerância, na benevolência, no cumprimento do bom dia. Mesmo com aquele não te cumprimenta, dá volta o cumprimento. Entende? Né? Então, assim, são coisas, João, que a gente precisa passar por um momento muito difícil para compreender a integridade disso. Porque a gente vivencia isso na teoria, né? E aí o Raul Teixeira também diz o seguinte, que o trabalhador espírita, eu vou toda semana na casa espírita, eu vou 1 hora, né? Por semana. Daí o Raul Teixeira fez um cálculo. 1 hora por semana, no mês dá 4 horas. No ano dá 48, 2 dias. É muito pouco. O Raul Teixeira dizia muito pouco. Claro que a gente não precisa estar 24 horas dentro da casa espírita, mas a gente precisa vivenciar o máximo que puder a doutrina espírita, né? E um dia me aconteceu um evento, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava em Florianópolis, era dia do meu aniversário, e eu adoro caminhar lá no centro de Florianópolis, eu amo, e eu estava me dando de presente isso, vou caminhar no centro. Passei numa rua, tinha um cidadão, um irmãozinho, um morador de rua, sentado no meio de uns panos ali. Ele olhou para mim, João, e me disse, por favor, me dá água. João, nunca ninguém havia me pedido água na vida. Porque os irmãozinhos pedem pão, pedem comida, pedem dinheiro, mas nunca havia pedido água. João, o olhar deste homem era de uma grandeza que não tem explicação. E ele me pediu água. É como se, juro por Deus, é como se eu estivesse vendo Jesus pedir água. E eu fiquei tão tonta que eu saí assim, olhando para os lados para ver onde é que tinha uma lancheria, comprei uma água, trouxe para ele, entreguei na mão dele e ele me disse assim, o olhar dele era de uma gratidão, João, que eu nunca recebi na vida, sabe? E aquele foi meu presente de aniversário. Eu me senti assim, ó, contemplada naquele dia de uma bênção tão enorme, tão grande, que eu guardo essa emoção até hoje. Uma pessoa que te pediu água e olhou para ti e disse obrigada. Eu disse, eu que te agradeço, meu irmão. Porque o que eu senti deve ter sido milhões de vezes maior do que a aguinha que eu dei para ele. Entende? Então eu digo assim, eu não consigo mais conceber a visão espírita sem a caridade, sem a ação, seja social, seja moral, seja na benevolência, na paciência, na oração por aqueles que nos são antagônicos, que esse é o mais difícil, João, né? No começo é doloroso tu orar por alguém que te feriu, mas é necessário. E o perdão eu aprendi, João, o perdão a gente não sente, a gente decide perdoar. Eu preciso decidir, né? Assim como a pessoa me falou onde, não sei o que, mas fazer caridade, eu digo, a gente tem que decidir. Se tu esperar na nossa condição evolutiva sentir vontade de fazer caridade, olha, sou franca, a maioria de nós não vai sentir. Porque a gente tem 500 mil ocupações e a gente precisa dar esse tempo para dar de si, né? E a resposta do plano espiritual é algo fantástico. Não existe prazer nem satisfação terrena, humana, maior do que a satisfação do alívio da dor de alguém, né? E por fim, João, eu acho que assim, ó,
esse templo de Deus em nós precisa ser construído com uma visão otimista, né? Nós que tivemos a dádiva do conhecimento da doutrina espírita e que somos os trabalhadores da última hora, porque já fomos chamados muitas vezes, né? E declinamos, né? Nós que somos os soldados do Cristo, né? A gente tem que ter uma visão otimista da vida. A gente sabe que tem muitos irmãos em sofrimento aí, muitos irmãos que perderam tudo, muitos irmãos que perderam familiares, que morreram, que perderam negócios, que foram até a miséria. A gente sabe, mas a gente sabe que por trás disso existe toda uma sabedoria, né? Nada aconteceu por acaso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa visão otimista e proativa da vida, né? E essa visão otimista e proativa da vida começa na confiança e na sabedoria da justiça divina. Onde a gente tiver essa convicção de que nada passa sem o conhecimento de Deus e que ninguém passa por aquilo que não tem que passar, nós confiamos integralmente em Deus. Podemos passar por tribulações, né? Assim como lá os apóstolos no barco, no mar revolto, e Jesus dormindo lá, calmo. E aí um lá foi, tá, mas e aí, mestre? E aí, o que está acontecendo com vocês? Tipo assim, confio ou não confio? Né? Então, mesmo nas tribulações mais difíceis da vida, essa confiança na sabedoria divina e na justiça divina tem que ser ferrenha, né? Para que a gente supere todas essas dificuldades que com certeza virão, João. Eu, no começo da pandemia, eu escrevi lá no papelzinho, botei no meu guarda-roupa porque eu precisava daquilo. Isto também passará. Entende? A gente precisava, né? Porque assim, ó, eu sou neta de uma pessoa que passou lá na gripe espanhola. Minha avó nasceu em 1905, teve 13 anos, em 1918, passou, teve a gripe espanhola, né? E esses hábitos de higiene ela me ensinou quando eu era criança. Então, para mim, isso já era vivência, isso já era normal. Não entra com sapato em casa, né? Mas nós passamos de novo, e isso é cíclico. Né? É muito provável que talvez nessa encarnação nós não vejamos, mas a próxima, daqui a mais uns 100 anos, a gente ainda está nesse momento de transição. Né? Então, assim, ó, confiar em Deus. Né? E abrir esse espaço no nosso coração para a construção desse templo, que é um templo seguro, que é um templo indestrutível, né? Que são como as virtudes que a gente aprendeu já a desenvolver. Não se perde mais. Né? Então, João, o que eu tinha para dizer é isso. Não sei se tu quer me perguntar alguma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa, né? Mas esse afastamento físico da casa espírita, eu acho que para muitos de nós nos ajudou a crescer espiritualmente, né? Eu não sei se foi o Divaldo que disse recentemente, que disse que nesse 1 ano e meio houve uma aceleração da nossa evolução espiritual equivalente a 10 anos. Para alguns, claro, né? Para outros ainda não entenderam. Então é isso aí. Eu acho O que templo de realmente Deus em nós é isso aí. é isso aí, né? E eu acho que realmente o que todos estamos precisando, Cleide, é esse mergulho do bem, né? Que no caso daquele dia, naquele teu aniversário, foi uma garrafa d'água, né? E esse mergulho no Isso. bem pode ter várias formas, vários coloridos, várias, Todos os dias. porque né, esse mergulho no bem realmente nos dá esse olhar que tu teve nesse irmão que recebeu essa água, é a sensação que o bem nos dá, né? Quando a gente se abre para ele, quando a gente mergulha nele, realmente a gente é abraçado pelo bem, né? E É é uma algo, pode felicidade ser de um gesto extrema, mais simples, né? mais simples. Tem um Mais simples a gente videozinho, João. consegue já esse mergulho, né? Tem um videozinho que tem na internet, deve ser americano, de 2 minutinhos, que tem um menininho, deve ter 5, 6 anos de idade escolar, e ele pega a mochilinha dele, onde ele coloca o lanchinho para ir para a escola, e aí ele bota ali um salgadinho, umas bolachinhas, umas garrafinhas com refri, com sei lá, com o quê,
E a mãe olha para ele e diz, onde é que tu vai? E ele disse, eu vou encontrar Deus. E ele sai lá, numa rua lá nos Estados Unidos, numa praça, ela chega lá, senta numa praça, numa cadeira, num banco de praça, ao lado dele tem uma senhora que parece ser uma moradora de rua, uma pessoa humilde sentada, e ele olha para ela e divide o lanche com ela, dá um lanchinho para ela, dá um suquinho para ela, e ficam os dois comendo, conversando, rindo. E aí depois passa, ele vai embora, a senhora também vai. E aí a senhora comenta com mais adiante com alguém, porque a mãe pergunta, né, onde é que ele ia, ele disse, eu vou encontrar Deus, né? E aí a senhora, aí ele chega em casa e diz, mamãe, Deus é uma mulher, né? E aí a senhora comenta, eu acho que com os outros parceiros, eu encontrei Deus hoje, né? Então, assim, ó, Deus está em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. A gente é que às vezes não percebe, né? Então é isso. Acho que a gente tem que se provocar, sabe, a todos os dias fazer algum ato que nos remeta a Deus, através de um irmão, de uma caridade, de uma atitude, de uma palavra, não é? Porque sem isso, João, eu acho que a vida fica inconcebível do jeito que está, né? Sem Uhum. Deus. É E às isso aí. vezes, naquele momento, a gente julga uma determinada dificuldade como algo extremamente difícil e complicado para nós. Muitas vezes a gente acha que é um castigo, enfim, né? Mas é sempre a mão amorosa de Deus, né? Nos fazendo aquele É, convite para dar um novo passo, né? Adiante, né? com certeza. É, Porque graças a esse Pai amoroso a gente tem o livre-arbítrio, né? E muitas vezes é muito fácil a gente colocar, né, na responsabilidade de Deus a infelicidade que a gente está vivendo no com momento certeza. e a gente não percebe que foi construção nossa, tanto as coisas Claro, boas da vida quanto a as nossa vida dificuldades, é né? construção nossa, né? Então, é naquele momento que a dor está nos sacudindo, é a mão de Deus estendida para Uhum, nós. Olha, quem com sabe tu certeza. repensa, né? Tu dá uma olhada no caminho que tu escolheu para ti e vamos para Exatamente. um lado diferente aí, que as É, é, coisas não vão parar por aí, né? Tu vai não. melhorar, tu vai seguir, tu vai crescer e Sim, vamos adiante, né? Então é sim. sempre a mão amorosa de Deus, né? A nos apoiar É, em tudo, né? com certeza, João, com certeza. E Deus, assim, ó, é maravilhoso, sabe? É um pai, assim, olha, eu vou te dizer, só não ouve Deus quem não quer, né? Uhum. É claro que a gente precisa entrar numa sintonia, né? Porque a gente, na maioria das vezes, o nosso problema na tribulação, a gente reza, mas nem sabe nem direito o que está dizendo numa agitação. É preciso serenizar, né? Serenizar. Por isso, assim, eu acho fundamental a gente dedicar um tempo do nosso dia para oração. Nós precisamos fazer isso, sabe? É como respirar, é como se alimentar. Nós somos seres espirituais. Então, tem que haver essa conexão com o Criador, né? Então, É verdade. se eu puder dizer que o templo de Deus em nós é isso, eu diria que principalmente é a oração diária. Uhum. Essa conexão maior, né? Então tá, É Cleide. Puxa vida, fundamental. muito obrigado pela, né, tua participação aqui conosco, nos trouxe essas reflexões tão importantes, né, por um momento que a gente está passando. E assim, a gente só, nesse momento só deve agradecer a Deus, né, por estarmos juntos, né, e É, apesar da distância física, ainda estarmos nos ajudando, é, nos apoiando, né, trocando uma sim, ideia sim, sim. salutar, como se diz, né, e a gente espera que de alguma forma as tuas palavras na noite de hoje possam ter inspirado muitos dos nossos irmãos aqui para seguir com fé e com otimismo na vida. Sim, é. Eu posso te dizer, assim, ó, que eu saio, se sair, porque a gente não sabe o dia de manhã, né, João? Mas dessa pandemia, uma pessoa muito melhor. Uma Uhum. pessoa, assim, muito mais forte, muito mais confiante, sabe? Porque, assim, ó, eu não descreio um segundo sequer da vontade de Deus. A vontade dele é Uhum. soberana, né? E isso, assim, é tão bom, João, é tão bom, porque confiar é uma coisa, assim, de entrega, né? Tu tem um Uhum. problema, mas tu entrega, confia, entrega, e que se tu tem mérito, a resposta vem, né?
mas é preciso essa entrega, essa sintonia, né? Verdade. Então, assim, eu espero que todos os, né, compreender o que essa pandemia tem significado, né? E que ela realmente seja uma transformação na nossa vida como espírito para melhor, né, João? Para melhor. E que a Sempre gente para melhor. da teoria e vá realmente para a prática, né? Todos os dias, que a gente se desafie todos os dias a fazer alguma coisinha que nos torne um pouco melhor, um espírito melhor, né? Então, é isso aí, João. Então tá, querida. Muito obrigado. Fica com Eu que Deus. agradeço Uma essa boa grande resto de oportunidade semana de ter para falado. ti. Desculpa não conseguir entrar antes, mas essas coisas de live não é Imagina, o usual, deu né? A tudo gurizada certo. sabe mexer, mas a gente já tá essa geração já não sabe mexer tanto, né? Deu tudo certo, tudo certo. Muito Então, obrigado. Obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui conosco, né? sim, sim, sim. Participando desse momento de reflexão e que esse mestre de amor, Jesus e o Pai Maior possa nos fortalecer para que a gente vá para esses desafios diários, né? De Com fazermos esse certeza, mergulho no bem. com certeza, com Obrigado, certeza. Cleide, uma boa noite. E Eu que lembramos a todos os agradeço. irmãos, então, que esse trabalho fica gravado aqui no Facebook e em Tá seguida a bom. gente vai estar compartilhando lá no YouTube da União, que tem um canal lá que Sim, também sim. ajuda a gente passar É, esse momento de reflexão adiante. Então sim. tá, querida. É, e Muito daqui a obrigado. pouquinho a Fica gente com vai estar se Deus. vendo, né, João? Se Deus quiser, dia Ah, 18 em a casa breve a vai gente abrir vai estar aí. devagarinho, né? Bem Deus quiser, devagarinho a gente tá? vai voltando. Eu confio em Deus, como eu disse para Regina, eu me entrego para Deus, Ele que sabe, né? A nossa caminhada, né? A gente acha que sabe, Uhum. a gente acha que engana Deus, né? A gente, não, não, não existe isso, né? Então, se Deus quiser, logo em breve a gente vai estar se vendo por aí, né? E vai dar tudo Se Deus certo. quiser. Porque é Com para dar muita certo. saúde. É para dar certo. Para nosso destino é ser feliz, né, Cleide? Então, É que a gente isso aí. possa ajudar esse processo aí Isso. a caminhar mais É, rápido, né? Que depende de nós, com né? certeza, com Então certeza. tá. Obrigado, Então tá, querida. meu Fica querido. com Deus. Até a próxima, Eu se que Deus quiser. agradeço, tá? Paz no coração e fé em Deus. Fé em Deus. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite a todos. Grande Boa noite. abraço. Até mais, irmãos. Tchau. Tchau.